Eu sou Nova. Eu sou Aloy, e este é o Edit Stack Daily. O OpenClaw 6.10 foi lançado com o modo rápido automático para turnos conversacionais curtos, estado mais claro do modo rápido efetivo no status, correções de tempo de fallback, e tratamento mais seguro para escolhas de nível de serviço codecs limpas em execuções posteriores. O agente de codificação baseado em terminal OpenAI Codex .142.3, .142.2 e .142.1 chegaram em sequência próxima, adicionando busca de ferramenta MCP por padrão onde os provedores suportam suporte a proxy do sistema para autenticação no MASUS e Windows, e suporte a logo de plugin para catálogos de modo escuro. O agente de codificação inteligência artificial baseado em terminal Claude Code .181 também está no conjunto de lançamentos estáveis, dando aos desenvolvedores uma nova superfície de linha de comando fixada para fluxos de trabalho de agentes de codificação. Hoje, lançamentos de ARNs de agente lideram, prévias do GPT 5.6 Sol para codificação e ciência, contratação de engenharia parece mais resiliente do que a narrativa de demissões sugere, OpenAI relata saídas códex internas mais longas. Databricks argumenta por um ecossistema de fronteira aberto, chips personalizados esquentam contra a NVIDIA, GPT 5.6 recebe um portão de segurança da Casa Branca, e Patronus levanta $50 milhões para mundos de teste de estresse de agente. O fio prático é simples, pilhas de agentes estão ficando mais configuradas, mais roteadas, e mais dependentes de padrões de runtime que costumavam parecer incidentais. Modo rápido, busca de ferramenta MCP, autenticação com reconhecimento de proxy, modelos com portões de parceiros, e mundos de avaliação simulados todos afetam se um desenvolvedor pode conectar um agente a trabalho real e confiar no caminho do prompt à chamada de ferramenta até o resultado. O OpenClaw 6.10 é a mudança principal do ARNs. Ele adiciona auto/fast, então chamadas conversacionais curtas podem começar rapidamente enquanto o trabalho mais longo, ou trabalho de fallback, retorna ao modo normal. A superfície de status agora mostra o estado automático do modo rápido efetivo em vez de achatar em uma leitura simples de ligado ou desligado, o que é útil quando uma sessão muda de forma no meio do processo. O comportamento de fallback é a parte mais silenciosa, mais importante. O OpenClaw mantém o tempo do modo rápido automático consistente quando um turno muda para um modelo de fallback, e evita carregar uma escolha de nível de serviço codecs limpa em execuções posteriores. Para desenvolvedores, isso significa menos suposições obsoletas de runtime quando uma sessão cruza de interação rápida para trabalho de ferramenta mais pesado, ou quando um caminho de provedor muda sob pressão. O Codex .142.2 torna as ferramentas MCP mais fáceis de encontrar para os modelos usando busca de ferramenta por padrão quando o modelo e provedor suportam, enquanto preserva compatibilidade com provedores mais antigos. O Codex .142.1 adiciona suporte opt-in a proxy do sistema Windows para autenticação, incluindo PAC, WPAD, proxies estáticos e regras de bypass. O lado do MASUS pode honrar as configurações de proxy do sistema, PAC e WPAD quando essa configuração está habilitada. O Codex .142.3 é um patch de manutenção sobre o .142.2, então o comportamento visível ao usuário para se preocupar é o trabalho de busca MCP e autenticação. O Claude Code .181 completa o conjunto de lançamentos estáveis para desenvolvedores que fixam o agente de codificação inteligência artificial baseado em terminal em fluxos de trabalho locais e empresariais. A leitura do lançamento não é sobre novidade por si só, é sobre se os agentes podem autenticar através de política de rede real, descobrir ferramentas digitadas sem cola personalizada, manter o estado de roteamento limpo, e se comportar previsivelmente quando uma execução cruza de chat leve para execução mais longa. A OpenAI apresentou uma prévia do GPT 5.6 Sol como um modelo de próxima geração focado em codificação, ciência e cibersegurança, com o que a empresa chama de sua pilha de segurança mais avançada até agora. O posicionamento é claro, Sol é destinado a cargas de trabalho de raciocínio técnico onde sistemas de codificação agentiva, análise de segurança e resolução de problemas estilo pesquisa precisam de mais profundidade do que modelos padrão anteriores conseguiam fornecer de forma confiável. A prévia também está deliberadamente incompleta. A OpenAI não revelou a superfície da API, nível de preço, janela de contexto, arquitetura, ARNs de benchmark,
ou os detalhes das categorias de recusa e segurança. Isso significa que SOL ainda não é algo que a maioria dos desenvolvedores pode simplesmente implementar atrás de um agente de codificação. É um sinal sobre o próximo nível de capacidade, não um modelo de produção geralmente acessível. A questão de integração mais importante é a deriva de comportamento. Raciocínio mais forte em codificação e cibersegurança pode melhorar refatorações multi-step, análise de exploits, geração de testes e modelagem científica, mas uma nova pilha de segurança também pode mudar o que o modelo recusa, redige ou roteia através de verificações adicionais. Pipelines ajustados em torno do comportamento anterior do modelo podem precisar de novos prompts, novos caminhos de fallback e limites de avaliação diferentes quando o acesso abrir. A relevância para desenvolvedores é a pressão de seleção de modelo. Se SOL performar bem em tarefas de codificação e ciência de longo prazo, pode se tornar o nível de raciocínio premium por trás de loops de codificação autônomos. Se a pilha de segurança for mais conservadora, pode acabar como modelo especializado para trabalho técnico de alto valor em vez de um padrão plug and play. Os próximos sinais reais são acesso à API, preço, latência, contexto e resultados independentes em codebases reais e tarefas sensíveis à segurança. Times já dividindo o trabalho entre assistentes de codificação rápidos e modelos de raciocínio mais profundo vão observar se SOL colapsa essas faixas ou simplesmente cria uma rota de maior custo para as execuções técnicas mais difíceis. Dados do SignalFire cortam contra a narrativa simplista de que inteligência artificial está simplesmente substituindo engenheiros primeiro. De acordo com a análise de contratação relatada, engenheiros estão representando uma parcela maior de novas contratações mesmo enquanto a inteligência artificial domina a conversa sobre demissões. Isso não significa que funções de engenharia estão intocadas, significa que as empresas ainda parecem estar priorizando pessoas que podem construir, conectar e operar os sistemas dos quais a inteligência artificial depende. O mecanismo não é misterioso. Quando uma empresa adota agentes, ela ainda precisa de engenheiros para conectar apps, fortalecer a autenticação, definir esquemas, construir observabilidade, moldar evals, gerenciar risco de deploy e transformar protótipos em fluxos de trabalho confiáveis. A inteligência artificial pode acelerar a implementação, mas a pilha circundante se torna mais complexa. Mais escolhas de modelo, mais superfícies de ferramenta, mais portões de política e mais modos de falha. Há um risco em superinterpretar os dados. A participação nas contratações não é a mesma que segurança absoluta no emprego, e os ganhos podem se concentrar em torno de engenheiros seniores, equipes de plataforma e trabalho de produto nativo de inteligência artificial. Trabalhos de nível inicial ainda podem ser pressionados se as empresas esperarem equipes menores enviarem mais com agentes. Para desenvolvedores, o sinal é que a adoção de agentes está criando demanda por julgamento de engenharia em vez de removê-lo por completo. A habilidade valiosa não é apenas escrever código mais rápido, é saber como configurar agentes, restringi-los, roteá-los, observá-los e decidir quando a saída do modelo é boa o suficiente para enviar. A nova pesquisa da OpenAI sobre agentes descreve uma mudança em direção a tarefas mais longas e complexas entre funções. O ponto importante não é que os agentes respondem perguntas, é que eles estão sendo usados para carregar trabalho através de múltiplos passos, com continuidade suficiente para planejar, chamar ferramentas, revisar saídas e devolver algo mais próximo de um produto de trabalho concluído. Isso se alinha com o que os desenvolvedores veem na prática. O padrão de agente útil não é um único prompt. É uma seção com instruções, contexto, permissões, esquemas de ferramentas, estado intermediário e comportamento de recuperação. O modelo tem que saber quando pesquisar, quando chamar uma ferramenta interna, quando pedir esclarecimento e quando parar. Tarefas mais longas expõem roteamento fraco e avaliação fraca rapidamente. A afirmação de produtividade precisa de cuidado. Tarefas de agente mais longas podem expandir a saída, mas também aumentam o fardo oculto de revisão se o agente produz trabalho plausível que ainda precisa de correção humana pesada. Produtividade é real quando o agente reduz o tempo total do ciclo, não quando apenas cria mais material para inspecionar. A taquear vai para builders é que sistemas de agentes estão passando de overlays de assistentes para infraestrutura de workflows. Isso eleva o patamar para permissões, auditabilidade, tipagem de ferramentas e superfícies de handover. Quanto mais trabalho um agente realiza, menos aceitável é que o caminho seja opaco. Builders precisam de agentes que consigam explicar o que fizeram,
quais ferramentas tocaram e onde a confiança cai. As implementações vencedoras vão parecer menos com chat e mais com um time controlado, entradas claras, autoridade delimitada, uso de ferramentas observável e um resultado que pode ser revisado sem reconstruir toda a sessão do zero. Os dados internos de uso do Codex da OpenAI, reportados pela AI News, mostram um aumento dramático nos tokens de saída medianos, 56 vezes em pesquisa, 32 vezes em suporte ao cliente e 27 vezes em outras áreas nomeadas no relatório. O título não é apenas respostas maiores. É que usuários internos parecem estar pedindo ao Codex para fazer trabalhos mais longos e mais envolvidos. O crescimento de tokens é um proxy para o formato da tarefa. Uma resposta curta de um assistente de codificação pode explicar uma função. Uma execução longa do Codex pode inspecionar um caminho de código mais amplo, propor mudanças, gerar testes, resumir trade-offs e deixar um handover mais rico. No suporte ao cliente, saídas mais longas podem significar diagnóstico multi-step, raciocínio baseado em políticas, elaboração de respostas e explicação interna empacotadas juntas. Existem dois caveats. Primeiro, mais tokens não significam automaticamente melhor trabalho. Saídas mais longas podem esconder suposições ilusórias, raciocínio repetitivo ou patches superconfiantes. Segundo, o uso interno da OpenAI pode não se mapear diretamente para equipes externas com bases de código diferentes, acesso a ferramentas, restrições de políticas e normas de revisão. Ainda assim, a direção importa. Builders de agentes devem esperar que o uso do modelo se torne mais instável e mais caro por tarefa bem-sucedida à medida que os agentes assumem loops mais longos. Isso aumenta o valor de um bom roteamento. Use caminhos rápidos para voltas rápidas, modelos mais pesados para trabalho profundo, recuperação para contexto direcionado e camadas de avaliação que julgam o resultado em vez da quantidade de saída. Líderes do Databricks, Matei Zahari e Reinald Shin, estão defendendo um ecossistema de fronteira aberto, com a ideia mais ampla de que toda empresa vai precisar de uma forma de construir o que eles chamam de Aged Clouds. O tema é que a capacidade de fronteira não deve ficar presa atrás de algumas pilhas fechadas se as empresas quiserem construir infraestrutura de agentes durável. O mecanismo é sobre controle. Um Agent Cloud precisa de escolha de modelo, acesso a dados governado, orquestração de ferramentas, avaliação, visibilidade de custos e flexibilidade de deployment. Se essas camadas forem todas agrupadas dentro de um ambiente fechado de um fornecedor, uma empresa pode se mover rapidamente no início, mas pode ter dificuldades depois com portabilidade, compliance e tuning para seus próprios workloads. O argumento aberto também é competitivo. Modelos abertos, protocolos abertos e camadas de orquestração abertas permitem que builders misturem modelos, troquem provedores e executem cargas de trabalho sensíveis mais próximas de seus próprios limites de dados. Isso importa à medida que agentes de codificação, agentes de suporte, agentes de analytics e agentes de operações se tornam parte do mesmo tecido empresarial. O risco é a fragmentação. Protocolos demais, schemas de ferramentas incompatíveis e convenções de eval desiguais podem slowing as equipes. A versão útil de abertura não é caos, é uma pilha onde acesso a ferramentas estilo MCP, catálogos governados, modelos avaliáveis e agentes implantáveis possam interoperar sem forçar um rewrite toda vez que o modelo ou provedor preferido muda. A história do silício customizado continua acelerando. A NVIDIA permanece como o centro do mercado de aceleradores de inteligência artificial, mas grandes empresas de inteligência artificial e construtores de plataforma estão tentando reduzir a dependência total projetando chips em torno de suas próprias workloads. A OpenAI, Google, Apple, SpaceX e outros todos têm razões para querer mais controle sobre a economia e capacidade de inferência. O driver prático é a escala de inferência. Treino ganha os holofotes, mas agentes em produção queimam compute continuamente. Cada loop de codificação, conversa de suporte ao cliente, passagem de busca, chamada de recuperação e etapa de raciocínio adiciona demanda. Se uma empresa consegue moldar silício para sua própria arquitetura de modelo e padrão de serving, ela pode diminuir custo, melhorar latência ou garantir capacidade que dependeria de outra forma de supply de GPU lotado. Isso não significa que a NVIDIA é deslocada da noite para o dia. O fosso da NVIDIA inclui hardware, networking, software, developer tooling e uma cadeia de supply que clientes já sabem como fazer deploy.
Chips customizados são caros, lentos para amadurecer e só fazem sentido quando o comprador tem volume de workload suficiente para justificar especialização. Para builders de agentes, o efeito vai aparecer indiretamente: pricing de modelo, tiers de latência, capacidade regional e confiabilidade de provedor. Se chips customizados de inferência funcionarem, alguns provedores de fronteira podem oferecer workloads agentic mais baratos ou mais rápidos dentro de suas próprias clouds. Se tiverem dificuldades, escassez de GPU e pricing premium permanecem como uma restrição definidora para sistemas de agentes de longa execução. A corrida de chips, portanto, não é uma história de infraestrutura distante, ela se torna parte de se um agente pode se dar ao luxo de pensar por minutos, chamar ferramentas repetidamente e servir muitos usuários de uma vez. O esforço jalapeno da OpenAI, construído com a Broadcom, é o exemplo mais nítido neste ciclo de um lab de fronteira tentando moldar seu próprio destino de inferência. O chip é descrito como um caminho de inferência customizado, não um substituto de propósito geral para toda a workload de GPU. Essa distinção importa. Inferência é onde o custo recorrente de serving de modelo pode compor mais rápido. O apelo do jalapeno é o fit apertado de workload. Se a OpenAI conhece o perfil de serving de seus próprios modelos, pode otimizar em torno de inferência de transformer, batching, bandwidths de memória, pressupostos de networking e o envelope de latência específico de produtos como ChatGPT e agentes de codificação. O objetivo não é apenas velocidade, é serving previsível e escalável para a demanda massiva de usuários. Os desconhecidos são substanciais. Ainda não temos números independentes de performance, escala de deployment, comparações de custo ou clareza sobre quanto do tráfego da OpenAI poderia migrar para o jalapeno. Um chip customizado pode parecer compere no papel e ainda assim enfrentar problemas de manufacturing, compiler, térmico, scheduling e integração de data center. A relevância para builders é poder de pricing e disponibilidade. Se a OpenAI consegue rodar mais inferência em seu próprio silício otimizado, pode controlar margens e capacidade mais firmemente. Isso poderia afetar pricing de API, tiers de agente com muito contexto e a economia de workloads de codificação de longa execução. Mas até números externos chegarem, jalapeno é um sinal estratégico mais do que uma claim de performance que builders podem confiar. Também pressiona competidores. Se um lab dobra silício em torno do tráfego de agentes, outros podem precisar de sua própria vantagem de serving ou arriscar ficar presos entre altos custos de GPU e usuários que esperam execuções mais baratas, longas e mais capazes. A Casa Branca pediu à OpenAI para desacelerar o lançamento amplo do GPT-5.6 por preocupações de segurança, e a OpenAI está limitando acesso a um grupo selecionado de parceiros enquanto as avaliações continuam. O resultado é um lançamento staged. O GPT-5.6 não está amplamente disponível através dos tiers padrão de ChatGPT ou da maioria dos endpoints públicos de API. O mecanismo é deployment gating. O modelo pode existir e ainda assim estar indisponível para stacks de produção ordinárias. O acesso flui através de canais de partner preview, com revisão de segurança atuando como gate de lançamento antes de distribuição mais ampla. Isso é diferente de um lançamento normal onde builders podem imediatamente comparar price, latência e qualidade de output contra os defaults atuais. Para equipes rastreando o roadmap da OpenAI, o risco principal é planejar em torno de um modelo que ainda não pode ser alcançado através do caminho usual de API. Se um workflow de agente assume acesso ao GPT-5.6, ele precisa de uma alternativa atual até que o gate abra. A mesma preocupação se aplica a benchmarks. Resultados de partner preview podem não refletir o comportamento exato, rate limites, configurações de segurança ou tier de serving que depois chega à disponibilidade geral. O padrão maior é que a política de lançamento de modelos de fronteira está se tornando parte do planejamento de engenharia. Revisão de segurança, pressão governamental, acesso de parceiros e políticas de lançamento escalonado agora moldam quando o modelo se torna viável para a construção. Para stacks de agentes, a disponibilidade do modelo não é mais apenas um item no roadmap do fornecedor, é uma dependência de implantação com governança acoplada. A Patronus Inteligência Artificial captou $50 milhões para construir mundos digitais para teste de estresse de agentes de inteligência artificial. A empresa foi fundada por ex-pesquisadores do Meta Inteligência Artificial,
e comentários de investidores apontam para uma forte demanda por avaliação de agentes à medida que mais equipes passam de demos para fluxos de trabalho onde falha é custoso. O enquadramento em mundos digitais é importante. Avaliações tradicionais frequentemente pontuam respostas isoladas. Avaliações de agentes precisam de ambientes, ferramentas, objetivos, distrações, falhas parciais, permissões, estados mutáveis e critérios de sucesso ao longo de múltiplas etapas. Um mundo útil de teste de estresse pode revelar se um agente segue instruções, se recupera de saída ruim de ferramenta, respeita limites e completa o trabalho sem se perder. O desafio é o realismo. Mundos simulados podem ficar limpos demais, jogáveis demais ou fáceis demais de otimizar. Se um agente é ajustado para passar no benchmark mas falha em configurações bagunças de produção, a avaliação vira teatro. Os melhores ambientes de estresse vão precisar de tarefas variadas, armadilhas escondidas, prompts adversários e pontuação que recompense conclusão real em vez de raciocínio verboso. Para construtores, a Patronus sinaliza para onde o mercado está indo. A confiabilidade de agentes está se tornando uma linha orçamentária, não um pensamento posterior. À medida que agentes tocam suporte ao cliente, mudanças de código, fluxos de trabalho financeiro e operações internas, as equipes precisam de formas repetíveis de medir uso de ferramentas, conformidade com políticas, comportamento de recuperação e desvio entre atualizações de modelo. O tamanho do financiamento também diz que os compradores não estão satisfeitos com pontuação simples de prompts. Eles querem mundos que possam aplicar pressão, ferramentas quebradas, objetivos ambíguos, instruções conflitantes e sequências longas onde o agente tem que preservar a intenção sem exceder a autoridade. Prefect HQ/Fast é um framework em Python para construir servidores e clientes Model Context Protocol. Seu apelo é velocidade. Um construtor pode expor capacidades internas como ferramentas MCP tipadas sem inventar um adaptador personalizado para cada arnes de agente. É por isso que se tornou uma parada comum para equipes conectando MCP em stacks com bastante Python. O mecanismo principal é scaffolding limpo em torno de endpoints MCP. Em vez de pedir a um agente de codificação para raspar um script, analisar um dashboard ou raciocinar a partir de contexto colado, o FastMCP permite que uma equipe exponha uma função através de um SEMA que o agente pode chamar diretamente. Isso dá ao Codex, Cloud Code e outras superfícies de agente um contrato de ferramenta mais previsível. O ângulo de integração é direto. Envolva ações internas de alto valor como ferramentas FastMCP. Depois conecte o servidor ao ambiente do agente onde o trabalho de codificação ou operações acontece. O retorno é menos cola personalizada e menos convenções frágeis de prompt. O agente vê uma ferramenta tipada, envia um payload estruturado e recebe uma resposta que pode usar no próximo passo. O cuidado é com governança. Uma vez que ferramentas internas se tornam chamáveis por agentes, permissões e trilhas de auditoria importam. Scaffolding rápido é útil, mas equipes de produção ainda precisam decidir quais ferramentas são seguras, quais requerem aprovação e quais devem estar disponíveis apenas em sessões restritas. Microsoft/MCP for Beginners é um currículo para aprender Model Context Protocol em .NET, Java, TypeScript, JavaScript, Rust e Python. O valor não é apenas educacional, dá às equipes uma forma compartilhada de comparar comportamento MCP entre fronteiras de linguagem. Isso importa porque stacks de agentes raramente são sistemas de uma única linguagem. Um orquestrador Python pode chamar um serviço TypeScript, um backend Java e uma ferramenta Rust. Se cada peça interpreta payloads de forma levemente diferente, o agente vê comportamento estranho, campos faltando, erros inconsistentes ou resultados de ferramentas que não correspondem ao SEMA que o modelo esperava. O mecanismo aqui são exemplos executáveis em múltiplas stacks. Construtores podem implementar o mesmo padrão de cliente e servidor em duas linguagens e comparar os payloads JSON RPC reais que se movem entre agente e ferramenta. Isso torna o drift de serialização visível antes que se transforme em esquisice de produção. O ângulo de integração concreto é alinhamento de equipe. Um grupo de plataforma pode usar o currículo para definir convenções MCP que equipes de frontend, backend e agente todas entendem. Isso diminui a chance de cada serviço inventar seu próprio wrapper de ferramenta, e facilita o roteamento futuro de agentes porque o comportamento do protocolo é consistente em toda a stack.
Deus Data/Codebase Memory MCP é um servidor MCP que indexa codebases em um grafo de conhecimento persistente e responde a consultas estruturais rapidamente em um grande conjunto de linguagens de programação. É distribuído como um binário estático único sem dependências de runtime, o que o torna atraente para equipes que querem configuração local rápida sem uma pegada de serviço pesada. O mecanismo principal é recuperação estrutural. Em vez de enfiar grandes pedaços de código-fonte na janela de contexto, um agente pode fazer perguntas como onde uma função é chamada, como módulos se conectam ou qual caminho possui um símbolo. Isso é um encaixe melhor para agentes de codificação porque muitas tarefas de código dependem de relacionamentos, não apenas de texto próximo. O ângulo de integração é forte para arnesses estilo OpenClaw e Hermes. Aponte o servidor para um serviço, expõe através de MCP e dê ao agente uma rota de baixo token no grafo de código. Isso pode reduzir inchaço de contexto e melhorar navegação quando o agente precisa entender caminhos de chamada antes de propor uma mudança. O risco é frescor e confiança. Um grafo só é útil se rastreia o estado atual do codebase e explica o suficiente para o agente agir com segurança. Mas a direção está correta. Agentes de codificação precisam de recuperação que entende estrutura, e MCP dá a essa recuperação uma superfície de chamada padrão. Entre os principais provedores do OpenRouter, nada cruzou a barra de seleção para um bit separado de modelo. Isso ainda é informação útil para construtores, porque um ciclo quieto de provedores significa que as decisões de modelo mais importantes permanecem em torno do acesso GPT 5.6 SOL, portões de parceiros e as rotas de fronteira já em uso existentes. A leitura prática é que não há candidato extra do OpenRouter aqui demandando trabalho imediato de roteamento. Em vez disso, a atenção permanece em disponibilidade e precificação, comportamento de segurança e se o próximo modelo de fronteira alcançável realmente muda os padrões de agentes de codificação. Em uma stack de movimento rápido, silêncio do catálogo de provedores pode ser um sinal estabilizador, menos migrações surpresa, menos reinícios súbitos de avaliação e mais espaço para focar em comportamento de ARNs, chamada de ferramentas e economia de inferência. O Llama.30.11 adiciona detecção de capacidade de pensamento para OpenCode durante o lançamento, e pode auto-instalar Cloud Code e OpenCode quando estão faltando na máquina-alvo. Isso aperta o caminho de runtime de modelo local para uma seção real de agente de codificação, especialmente para construtores que querem menos configuração manual entre inferência e uso de ferramentas. A correção de GPU do Windows é o destaque prático. O Ollama corrige uma classificação VUCA invertida de iGPU e DGPU, então notebooks com GPU híbrida têm mais chances de direcionar a inferência para a GPU discreta em vez da integrada. Isso pode ser a diferença entre um modelo local parecer inviável e um modelo local se tornar parte de um ciclo de codificação. O ângulo de experimente agora é um notebook Windows com gráficos integrados e discretos. Sirva um modelo habilitado para Vulkan, depois inicie o OpenCode e confirme que o modo de pensamento está conectado enquanto a inferência cai na GPU mais forte. O ponto mais amplo é que agentes locais estão se tornando mais práticos, runtime, modelo e superfície de codificação estão se aproximando. Os gastos dos consumidores com inteligência artificial estão mostrando movimento em direção ao cloud, mesmo com o ChatGPT ainda mantendo a liderança no mercado geral. O padrão relatado é que pessoas que pagam por inteligência artificial estão cada vez mais escolhendo o produto da Anthropic, o que sugere que a base de usuários premium é mais disputável do que os números brutos de tráfego implicam. A leitura técnica é que usuários pagantes podem valorizar mais a confiabilidade sob contexto longo, chamadas de ferramentas estáveis e comportamento previsível de escrita ou codificação do que o domínio em chat geral. A reputação de janela longa do Cloud importa quando assinantes usam o produto para pesquisa, redação, revisão de código e trabalho contínuo em projetos em vez de prompts casuais. Para construtores, isso afeta premissas de produto. Se usuários finais já confiam no Cloud para trabalho pago, plataformas de agentes podem precisar de roteamento de primeira classe para Anthropic em vez de tratá-lo como um provedor secundário. A preferência de modelo está se tornando parte da experiência do usuário, não apenas otimização de backing. O AI News também aponta para um lançamento escalonado da OpenAI com nomes como Sol, Terra e Luna restritos a parceiros confiáveis.
O sinal importante não é a marca, é que o acesso pode ser segmentado por teto de capacidade, política de roteamento ou categoria de parceiro em vez de ser entregue como um modelo público uniforme. Isso complica a avaliação de agentes. Se dois parceiros dizem que testaram o GPT 5.6, podem não ter atingido a mesma rota efetiva, configuração de segurança ou nível de capacidade. Construtores comparando resultados precisam saber qual pista produziu a saída, caso contrário, conclusões de benchmark podem se misturar. A preocupação de integração é a uniformidade de versão. Stacks de agentes frequentemente assumem que um nome de modelo mapeia para um envelope de comportamento estável. Lançamentos escalonados enfraquecem essa premissa. Metadados de roteamento, contexto de eval e notas do provedor se tornam mais importantes quando o mesmo nome de família pode implicar diferentes condições de acesso. A ideia de meta-arnis está ganhando força. Em vez de escolher um agente de codificação para tudo, um roteador de alto nível pode escolher Codex, Cloud Code, OpenCode ou outra superfície de agente por subtarefa. A seleção pode depender da disponibilidade de ferramentas, orçamento de contexto, teto de custo e do tipo de trabalho sendo tentado. Esse é um próximo passo natural. Agentes de codificação estão se especializando. Um pode ser melhor em refatorações grandes, outro em execução de terminal, outro em loops de modelo local, outro em explicação de contexto longo. Um meta-arnis pode tratá-los como trabalhadores com forças diferentes, enquanto mantém memória compartilhada e política por baixo. O risco é a sobrecarga de coordenação. Se todo subagente tem seu próprio contexto, permissões e estilo de saída, o roteador pode criar mais complexidade do que remove. O padrão vencedor provavelmente será um pequeno conjunto de pistas de agentes confiáveis, uma camada de recuperação compartilhada e convenções rígidas de transferência para que o trabalho de um agente seja compreensível para o próximo. O OpenClaw 6.10 muda a expectativa de caminho rápido. Voltas curtas podem ser mais rápidas, mas execuções longas e rotas de fallback ainda precisam de estado visível e temporização previsível. O Codex .142 muda a linha de base de MCP e autenticação. Pesquisa de ferramentas e autenticação consciente de proxy estão se tornando superfícies normais para stacks de agentes empresariais. O Cloudecode .181 dá aos construtores um novo pino estável para trabalho de codificação de inteligência artificial baseado em terminal, o que importa em qualquer lugar onde reprodutibilidade supera perseguir cada pequena mudança. O GPT 5.6 Sol é um sinal de capacidade, não um alvo de implantação geral ainda. As peças faltantes são acesso, preços, contexto, latência e desempenho independente em cargas de trabalho técnicas reais. A resiliência de contratação de engenharia sugere que o papel valioso está mudando para pessoas que podem configurar, governar e enviar sistemas agentícos em vez de simplesmente produzir código isolado. Saídas mais longas do Codex apontam para tarefas mais longas, custo de inferência mais alto e mais necessidade de roteamento que corresponda à profundidade do modelo ao valor da tarefa. Infraestrutura de fronteira aberta e superfícies de ferramentas estilo MCP estão se tornando a camada de portabilidade para nuvens de agentes. Chips de inferência personalizados, incluindo Jalapeno, podem remodelar a economia de modelos, mas construtores devem esperar por números independentes antes de assumir cargas de trabalho de agentes mais baratas ou mais rápidas. O lançamento escalonado do GPT 5.6 mostra que o acesso a modelos de fronteira agora é uma dependência de governança, não apenas um detalhe de lançamento de produto. Patronus e o avanço das avaliações no mundo digital mostram que a confiabilidade dos agentes está passando de revisões informais para testes de estresse reproduzíveis. FastMCP, o currículo MCP da Microsoft e Codebase Memória MCP apontam todos na mesma direção: ferramentas tipadas, comportamento compartilhado de protocolo e recuperação estrutural estão se tornando superfícies principais para desenvolvedores. O Lama.30.11 estreita o ciclo local ao conectar o lançamento do runtime, disponibilidade do agente de codificação, detecção do modo de pensamento e roteamento correto de GPU em máquinas Windows híbridas. O momentum do consumidor da Cloud, os lançamentos parceiros em camadas da OpenAI e o roteamento de meta-arnis sugerem que a próxima stack de agente será multimodelo, multiagente e muito mais explícita sobre por que cada trabalhador é escolhido.
Essa é a stack. Releases de Arnes primeiro, acesso a modelos ficando mais restrito, economia de inferência descendo para o silício, e avaliação de agentes se tornando um mercado real em vez de uma tarefa secundária. Para as fontes por trás das notas de release, pré-visualizações de modelos, dados de contratação, cobertura de chips, radar de projetos e destaque de LLMS locais, olhem as notas do programa em tobionfitnesstech.com. Obrigado por ouvir o Agent Stack Daily. Voltamos em breve.